Bom dia. Como eu disse na quinta-feira, na verdade eu tenho uma gratidão muito grande à Fundação Lar Harmonia. E é por isso que eu, como fiz na quinta, quero também estender a minha saudação a esta instituição, na pessoa do meu amigo Adenauer Novaes, que me deu essa oportunidade de estudar um pouco mais da obra de Kardec, buscando traduzir para o português esta obra, que é um marco na história do pensamento mundial. E isso é importante ressaltar. Eu queria começar, aliás, na verdade eu não queria, eu quero começar contando um fato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Estava eu numa cidade de São Paulo, ia ser apresentado para fazer a palestra, quando aconteceu um fenômeno interessante enquanto me apresentavam. Na minha mente aparecia uma noite de uma cidade, e eu sabia que a cidade era Paris. Eu via um cabriolé que andava por uma estrada, uma rua nas margens do Sena. Havia chovido, haviam poças de diversos lugares, e o calçamento irregular. Eu via o cavalo com as patas devidamente ferradas, batendo naquele chão, e a roda que ia. De repente eu me aproximava do cabriolé e via na escuridão, no fundo, um homem sentado. E de repente, como se uma luz diferente aclarasse, eu via Allan Kardec, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio. Até que o cabriolé chega num determinado local, ele salta, entra numa espécie de pátio, sobe as escadas, entra num apartamento, e ao entrar no apartamento, eu ouvia uma voz feminina que dizia: Hipólite, e a resposta dele: oui, ma chérie. Saía, sentava-se numa cadeira, que era uma espécie de poltrona velha, antiga, recostava-se e começava a pensar. Ele estava chegando da primeira reunião na casa dos Baudin. E ficava pensativo durante algum tempo, e na medida em que pensava, uma lágrima escorria pelo seu rosto. Eu achei tão interessante que durante a palestra, se eu não me engano foi em Votuporanga, eu falei sobre o assunto, e as coisas passaram. Anos depois, eu estava também numa outra cidade, iria fazer a palestra, e de repente acontecia um fato. Eu me via enquanto me apresentavam, isso acontecia em frações de bilionésimo de segundo, eu não sei. Abria-se uma visão, e eu via a cidade de Lyon. Eu não conheço a cidade de Lyon, não estive lá ainda, mas eu via a cidade, eu sabia que era. Eu via de cima aquele conglomerado industrial, como é a cidade de Lyon, rival de Paris, e a cidade, o Ródano, o Saona, que se encontravam, e de repente houve um fato, começava a haver uma retroação, a cidade ia perdendo os seus contornos, ia diminuindo, e eu ficava observando aquilo, e de repente eu via uma série de fatos que aconteciam. José Fouché chegando à cidade, o metralhamento de 2.000 pessoas, porque a cidade de Lyon tinha se colocado a favor do rei, não tinha contestado a Revolução Francesa.
E continuava esse retrocesso psíquico. A cidade diminuía e eu via ela perder toda a sua projeção durante a Idade Média, e cada vez mais até que passa pelo Império Romano, eu conseguia ver fatos que aconteciam, como, por exemplo, a tortura, a morte dos cristãos de Viena, e continuava a cidade a diminuir, de uma cidade murada, e até desaparecer. Minto, muito antes eu via o estabelecimento na Gália Lugudunensis, como era chamado, da castra, do quartel romano, que iniciou a cidade, fundada por Munácio Plancus em 43 a.C. Munácio Plancus era oficial do exército de Júlio César, que dominara as Gálias. E finalmente continuou a retrogradação, e eu só vi agora o monte de Luguduno, a colina do sol nascente. E nessa colina aparecia um homem com aquela feição celta, com aquelas roupas, como um druida. Eu via no seu lado, ou na sua mão, eu não me lembro bem, a foicezinha de ouro com que ele cortava as flores ou as folhas para fazer os seus trabalhos. E ele olhava para a frente, na direção de Paris. Olhando nessa direção, era como se eu acompanhasse o seu olhar e aquilo começava ou batia naquela visão anterior, quando o cabriolé rodava pelas estradas ou pela rua de Paris. E eu verificava que era o druida Allan Kardec. Essa visão eu cheguei a contar a poucas pessoas. Me emocionou muito e me emociona ainda quando eu falo agora. E achei interessante por quê? Porque Allan Kardec, sem dúvida nenhuma, teve uma trajetória extraordinária. Eu me lembro quando eu estive em Constance, no Lago Constance, onde João Russo foi queimado vivo, que foi justamente uma das existências dele. Uma pessoa que sempre teve um desígnio religioso e um desígnio de luta, de fé e, de acima de tudo, de fidelidade a um ideal até custar a própria existência. Quando, em 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos, iniciava, sem dúvida nenhuma, uma nova, ou um paradigma, vamos chamar assim, para a própria humanidade. Ele, naquele momento, estava criando um núcleo que centralizava e organizava um movimento que começara em 31 de março de 1848, na casa das irmãs Fox, em Hydesville, condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos da América do Norte. O importante disso é que todos os fenômenos tinham acontecido, espalharam-se pela Europa, mas ele foi, sem dúvida nenhuma, a única pessoa que parou e disse: isso é muito importante. Na primeira vez que ele esteve na casa dos Baudin, ele saiu com essa ideia. É muito importante para a humanidade. Isso traz uma revelação. E criou o seu método, e começou a conversar com os espíritos, e começou a fazer perguntas, e de uma forma dialética, ele escreve o Livro dos Espíritos, que ele disse, como foi lido aí por Adenauer, que era a parte filosófica, porque sem dúvida tem uma parte metafísica que trata das causas primárias, daquilo que está além da capacidade nossa de provar, mas que são especulações positivas que nos servem, e traz todo um conceito em torno da vida, do destino, daquilo que nos espera, daquilo que nos aconteceu. Tem uma proposição de uma psicologia profunda para todos nós. Era um trabalho que iniciava, era um novo paradigma, sem dúvida, porque, inclusive, já se vinha questionando o fenômeno mediúnico. Vários estavam contra, estavam a favor, mas a partir do Livro dos Espíritos,
houve uma polarização extraordinária e que serviu, inclusive, para forçar o aparecimento da psicologia, porque a partir dos fenômenos mediúnicos que já vinham confrontando e contestando os filósofos, os psiquiatras, aqueles que se debruçavam sobre a mente humana, a doutrina espírita questionou mais ainda, forçou a que os homens se colocassem, os homens de pensamento, contra ou a favor daquela ideia. E graças a isso, nós tivemos logo em seguida Wilhelm Wundt fundando o seu laboratório de psicologia. Todos os pensadores daí para frente, todos os estudiosos, médicos, filósofos, Pierre Janet, Binet, Charcot, todos deram penada a respeito. William James vai dar também. E, sem dúvida nenhuma, isso impacta todo o final do século XIX. Mas o mais interessante ainda é que, em 1861, quando Allan Kardec lança o livro dos médiuns, que hoje a Fundação está colocando à disposição de todos, ele aí efetivamente vai ao cerne de toda a questão. Porque se antes ele interrogava os espíritos através das meninas Baudin, de Mademoiselle Jaffé, e de Hermance de Faux, e de outros médiuns, agora ele estava falando a respeito do próprio fenômeno em si. Agora ele inclusive podia falar. É interessante a gente ter isso na mente. No início, quando ele lança o primeiro livro dos Espíritos, Allan Kardec é um estudioso, é alguém que está estudando aquilo que está acontecendo, está ainda canhestro naquilo que se estabelece. O seu livro tem 501 perguntas e respostas, mas quando ele trabalha já a edição de 1860, agora ele não é mais o discípulo, ele agora é um mestre, agora ele sabe, ele está par e passo com os espíritos que se comunicam. Ele não é alguém mais que recebe a mensagem para estudar e para aprender. Agora ele é o sábio que questiona, ele já domina o processo, ele sem dúvida alguma trouxe esta missão, e trazendo essa missão ele agora a assumia plenamente, não mais aceitar o que os espíritos dissessem, agora era mais importante. Ele nunca aceitara desde o início, inclusive, ele vai dizer mais tarde, na sua obra de bibliografia, ou de biografia, que ele escreve sobre as lembranças de como ele iniciou na doutrina espírita, está em Obras Póstumas, ele vai dizer que desde o início, ele imaginou que os espíritos, sendo as almas dos homens, não seriam nem mais sábios, nem menos sábios, seriam iguais. A morte não modificaria nenhuma. E, ao mesmo tempo, ele dizia, dar a cada espírito a sua condição, o respeito devido, mas, acima de tudo, questioná-lo, não aceitar de pronto, não aceitar de face aquilo que fosse efetivamente apresentado. É muito importante isso, porque no livro dos médiuns nós vamos ver isso estabelecido. As pessoas até hoje estão brincando muito com a mediunidade, estão usando a mediunidade de forma irresponsável, esquecidos de que, como toda faculdade psíquica, ela é sumamente importante e o seu exercício requer uma série de cuidados. É claro que nós não vamos transformar isso numa caminhada de iniciação esotérica, mas nós vamos ter que olhar o fenômeno mediúnico de forma responsável. E para fazê-lo sem o livro dos médiuns, não é muito recomendado. Porque no livro dos médiuns, como o próprio Kardec diz na introdução, ele está colocando ali uma experiência. E uma experiência que não sai apenas de poucos anos trabalhando o fenômeno, muito mais de uma ideia que ele traz, de uma consciência que ele traz, e dos arquétipos que no trabalho dele vêm à tona e começam a agir naquilo que está sendo colocado, porque era importante para o mundo inteiro. Experimentar a mediunidade. E para Kardec,
A mediunidade era, acima de tudo, não um fenômeno para que nós nos deslumbremos ou fiquemos apenas recebendo as mensagens dos nossos que partiram, para termos a ideia, o que é importante, da consciência da imortalidade pessoal. Vai muito e muito mais. Para Allan Kardec, aquele era um meio, um modo de nós começarmos a explorar o que ele vai chamar de mundo normal e primitivo em O Livro dos Médiuns. Explorar a existência do mundo espiritual. Como é esse mundo? Porque, afinal de contas, ele tinha estabelecido que esse era o objeto efetivo do estudo do que ele denomina a ciência espírita. Era estudar, a ciência espírita estuda o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. É algo de uma importância transcendente. E isso eu só posso fazer através dos fenômenos ou mediúnicos ou dos fenômenos anímicos que nós temos, como desdobramento e outras faculdades possíveis de serem exercitadas. Mas através do fenômeno mediúnico nós podemos questionar aqueles que já estão habitando o outro lado da existência. Allan Kardec diz: todos para mim, desde o mais humilde até o mais elevado, serviram para me dar uma ideia do que era o mundo espiritual. Vejam bem, ele valorizava a comunicação de qualquer tipo de espírito. Ele não tinha um preconceito para dizer, não, isso aqui é um espírito obsessor. Muito ao contrário. Ele, em várias oportunidades, teve a capacidade de dialogar com espíritos obsessores. E eu fico, às vezes, me perguntando como era possível dialogar com o espírito obsessor através da psicografia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vinha o obsessor e começava a escrever. E o interessante é que São Luís de França interferia muitas vezes, dizendo, não, aqui o Espírito está dizendo. Eu me lembro de uma comunicação interessante que eu via no Livro dos Médiuns, onde houve um transporte, o Espírito transportou alguns doces para uma reunião. E aí, Allan Kardec pergunta para o Espírito que fez o transporte, se ele tinha tirado, se teve falta, ou seja, se ele tinha roubado aqueles doces. Aí o Espírito disse, não, eu tirei, mas ficou uma réplica no lugar. O Espírito São Luís de França disse assim, nada disso. Ele está dizendo isso para não ficar mal com vocês. Na verdade, ele tirou mesmo. Está faltando lá. Ele tirou, ele roubou e trouxe a coisa, mas era por uma boa causa, sem dúvida nenhuma, e isso tinha que ser elevado. Então, observem, o lidar com a mediunidade desse jeito, ele saber, o Espírito fazia isso, o Espírito tinha vergonha de dizer aquilo que estava acontecendo, isso só podia ser através da mediunidade, por isso ele diz, é preciso ter cuidado, é preciso que a pessoa esteja preparada, as pessoas devem exercer a sua mediunidade, e ele foca, mais tarde, inclusive, Gabriel Delany, no seu livro Novas Experiências Mediúnicas, vai chamar a atenção que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, sofre um determinado viés, porque ele se volta muito para a mediunidade de psicografia em amplo espaço. E é claro que era importante, por quê? Porque era o único meio que ele possuía para registrar os fenômenos. Hoje ele usaria o quê? Um celular, ele usaria um tablet, ele usaria um PC, um Mac, né? Um Mac, assim, né? Usaria o Mac, os espíritos iriam naturalmente datilografar suas mensagens num PC, iriam ditar através do Siri, então, uma mensagem daqueles meios de ditado. Ou seja, poderia se explorar muito, e hoje é possível fazer. Ele, com poucos recursos, conseguiu criar essa obra, dizendo, olha, você tem que primeiro ter uma condição de respeito ao fazer uma reunião. Você tem que estabelecer uma harmonização, porque no desequilíbrio isso é impossível fazer. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as comunicações eram públicas e privadas.
Havia nas reuniões públicas, para os membros que ali estavam, a capacidade de ver em ação. Os espíritos eram evocados, e eu acho interessante o problema da evocação. Allan Kardec vai dizer no livro dos médiuns que a comunicação espontânea é positiva, nós podemos aprender, mas na comunicação espontânea vem quem quer, não quem nós queremos. Vai mais além de se nós podemos evocar, sem dúvida nenhuma, é mais importante, porque aí eu sei com quem eu estou falando e eu posso explorar aquela condição mais a fundo. Eu posso estabelecer meios e modos de comprovar se há efetivamente ali. Mais tarde, hoje no Brasil, no espiritismo brasileiro, se estabeleceu que não se pode evocar. Por quê? Por que não pode evocar? E cada espírito começou a dar uma opinião que não tem nada a ver. O que disseram até hoje, dos maiores espíritos aos menores, aqui para nós, foi uma grande bobagem. Se nós formos para o livro dos médiuns, está estabelecido por Allan Kardec, você vai fazer uma reunião de evocação, tenha um médium específico. Porque aí é que nós vamos encontrar os médiuns especiais, os médiuns seguros, os médiuns flexíveis. Aquele médium através do qual você pode fazer uma evocação, porque ele não vai interferir na comunicação. Esse é que é o problema. Eu não posso evocar porque qualquer médium, porque a mediunidade vai refletir sempre as idiosincrasias de cada um que a possui. Isso é que é importante saber. O tipo psicológico vai influenciar a cultura do indivíduo, o como ele sente o mundo, a sua visão de mundo, vai influenciar no processo. O espírito vai ter maior ou menor dificuldade, e nós vamos ver isso no livro dos médiuns. Os espíritos vão dizer para Kardec, se nós pegamos um médium que seja analfabeto, para nós é difícil, nós vamos ter que praticamente ditar letra a letra. Ele diz textualmente, os espíritos dizem isso textualmente, se não me engano, o espírito de Erasto. Nós vamos ter que, textualmente, ir ditando letra a letra. Se nós já pegamos um médium que seja flexível nesse ponto e tenha uma maior cultura, melhor ainda. E é interessante saber isso. A influência do médium, Kardec deixa estabelecido, mas deixa estabelecido também que é possível nós fazermos uma separação. Hoje, quando nós vemos uma enxurrada de livros mediúnicos, que na verdade, na maioria, são frutos do próprio inconsciente do médium que está recebendo a mensagem, é porque praticamente é um trabalho de escrita automática, que Delane fez estudos nesse livro que eu citei, das novas experiências psíquicas, que Binet fez, que Janet fez, interessante que Flournoy fez também. Eles estudaram essa capacidade que nós temos, e que muitos escritores às vezes usam, de sentar diante, hoje em dia, antes era de uma máquina de escrever, agora de um PC, colocam as mãos e o que vem na cabeça vão escrevendo, e muitas vezes saem páginas importantes a respeito. Isto, no livro dos médiuns, nós vamos ver como conduzir. Como é que eu vou fazer uma reunião mediúnica? Como eu vou estudar cada médium? Como eu vou desenvolvê-lo? Que é o grande problema, o desenvolvimento na faculdade mediúnica, é preciso que se comece bem para se terminar bem. Nós vemos hoje nas reuniões mediúnicas, normalmente, espíritos que vêm com ademanes determinados. Eles, ou porque têm esse hábito, ou porque o médium quer chamar a atenção. O médium, para receber o espírito, começa a fazer aquela série de gestos do lá vai ele, lá vem a comunicação. E nós ficamos pensando que é o espírito que tem isso, porque é um tipo de espírito assim, assado. Pode ser, pode acontecer sim, porque existem grupos de espíritos que trabalham efetivamente nessa condição, que tem a sua forma de se apresentar. E isso não é da agora, isso já vem do período pré-kardeciano, quando os King faziam as reuniões de efeitos físicos, tendo um John King e a Kate King, vários outros espíritos, formavam um grupo que se comunicava. E isso foi bem estabelecido no livro dos médiuns. Allan Kardec vai chamar a atenção sobre isso. Os espíritos vão se apresentar de determinada forma, cada um tem uma mania, cada um tem uma idiosincrasia, cada um tem uma forma de ser. Mas o mais interessante
é que nós temos que ter também com os espíritos, diz ele, um rigor. É preferível descartar 9 mensagens corretas a aceitar uma falsa. E aí é que ele chama a nossa atenção para o fato da mistificação. É um cuidado que devemos ter. Ele tem todo um capítulo a respeito disso. As mistificações que são do médium, as mistificações que não são, tem um princípio estabelecido por ele. Toda vez, está no livro dos médiuns, que um espírito quer dominar, controlar, um médium que começa a ficar fascinado com a sua comunicação, ele o afasta do grupo. E eu me lembro de um fato que aconteceu comigo e que foi demonstrando para mim como isso é uma realidade. Aconteceu comigo porque eu participei disso. A minha amiga Flavinha, que trabalhava no Mensageiros da Luz, do nosso saudoso Arapiraca, Adenauer teve a oportunidade de participar dos trabalhos dele. Um dia ela me falava, ela mora lá na Cidade Baixa, num conjunto dos bancários, se eu não me engano, que tem por ali, perto do Largo Papagaio, assim. E ela me dizia, Djalma, eu conheci uma médium notável aqui. Essa médium era fantástica, comunicação brilhante. Eu digo, que coisa, Alessio, eu gostaria tanto de vê-la. Eu digo, não tem problema. Vamos marcar, domingo que vem eu passo, pego você e nós vamos. Inclusive fomos de surpresa, não teve aquela história de ligue antes. Peguei-a, nós fomos, era no Barbalho, paramos na porta da casa, batemos, a pessoa abriu a porta, achei interessante. E quando viu Flavinha, ficou muito alegre, ela tinha se afastado há muitos anos do centro. Alguns anos, não eram muitos, alguns anos do centro. E aí ela ficou muito alegre e disse, olha, nós estamos fazendo uma reunião mediúnica. E aqui entramos, e de fato tinha uma sala, as pessoas sentadas no chão. Nós sentamos, a médium sentou-se lá numa cadeira, ficou concentrada. Tinha um rapaz que estava numa cadeira com a perna estirada, a perna estava inchada, devia ser algum coágulo que aconteceu. E aí ele sentado lá, ela disse, é uma reunião que nós vamos fazer para a cura do nosso irmão. Eu achei tão fantástico aquilo, beleza, trabalho bom. Nisso levanta-se a médium incorporada e começa a andar pela sala, fazendo o urbi et orbis. Eu disse, um cardeal? Sem dúvida, quem será? Será Jerônimo, aqui, o nosso cardeal, que teve aqui? Quem será? Será uma grande figura que está no Evangelho segundo o Espiritismo? E ele começava e de repente começou a falar. Eu achei interessante que ele disse, quando eu estava na terra, eu dizia aos meus apóstolos, eu digo, é o Filho do Homem. Rapaz, é o Filho do Homem. E lá vem ela, e lá vem ele andando e falando, olha, eu não sei, eu acho que houve uma regressão no Filho do Homem brabo, porque ele não falava coisa com coisa, era uma bobagem em cima da outra. E depois disse, vamos curar o nosso irmão. Eu digo, agora eu quero ver. Vai chegar e vai dizer assim, levanta-te e anda, pronto. E eu vou ver a perna murchar ali na hora, e eu vou sair daqui extasiado. Aí ele foi, tinha umas coisas assim, mas quando ele pegou, eu vi, eram uns espinhos deste tamanho, gente. E ele disse que era o espinho que fez a coroa de espinho quando ele morreu. E ele começou a fazer acupuntura no homem que estava doente. Eu digo, Jesus fazendo acupuntura, deve ter encarnado na China nesse período, fez um curso. E começou a enfiar aqueles negócios na perna do homem. Eu digo, vai perder a perna e vai ter um horror de mediunidade pelo resto, nos 4 séculos pela frente. E eu fiquei com ele. Depois que terminou aquilo, veio se despedir e foi impondo a mão a cada um. Quando chegou na minha vez, que ele impôs a mão, eu pulei para trás e disse, eu não mereço, Senhor, eu não mereço. Ele, não, meu filho, não, eu não mereço de jeito nenhum. Eu queria saber daquilo. Finalmente, Jesus foi embora para
onde nós ficamos tristes, e aí veio o Cosminho e começou a pedir. Vocês conhecem o Cosminho, não conhecem? Eu sei que vocês vão lá também, calma. Não me venham com esse papo de que só vem aqui escutar Adenauer, não. Que eu sei que nas horas vagas, quando a coisa aperta, vai ali falar com o pai João, com a mãe não sei quem, ninguém é de ferro. E Cosminho pedindo mel, não sei o que, eu fiquei fantástico. Como saía de uma vibração para outra, aquela médium extraordinária. E aí eu me lembrava de Kardec no Livro dos Espíritos. E afastaram do centro, era um excelente médium, mas ela fascinou. Os grandes nomes fascinam. Como nós vemos isso? As pessoas começam a receber espírito que tem nome XYZ, que vem da quinta dimensão, da oitava, da décima, da 20ª não sei quanta, que vem de Órion, de Saturno, já vieram até de Marte, vieram de todo lugar e não tem substância. O Livro dos Médiuns nos previne disso. Nós temos que confrontar os espíritos como confrontamos os seres humanos. Nós temos que ir a eles e dizer, peraí, que negócio é esse? Por que eu tenho que sair do meu grupo? E, principalmente, vai Allan Kardec dizer que ele, mais tarde ele diz nas suas memórias, deixou de se referir a médium, porque ele tinha feito uma vez elogios ao médium, e o médium se perdeu completamente, começou a se achar o máximo daí para frente. Por isso ele, inclusive, evita citar nome de médiuns nas comunicações. Porque, inclusive, por que nós temos que valorizar, e ele vai estabelecer isso, o médium? Nós temos que ver se o médium realmente é uma pessoa correta, nada mais. Mas valorizar a comunicação por causa dele não tem sentido. Como também passar a adorar espíritos também não tem sentido. Os espíritos são nada mais, nada menos do que seres humanos desencarnados. E com todos os problemas, as pessoas pensam que no morrer você vira santo, como se o espírito tal, que vem pelo médium Y, pelo médium Z, conseguisse ter toda a sabedoria. Não tem, não. Uma vez, quando se fazia a discussão entre o corpo físico de Jesus, olha que no movimento espírita se faz cada discussão besta, se era de carne, se era de fluido, seja como for, é de fluido mesmo, fim de papo, porque carne também é um fluido concentrado, energia concentrada, ora bola. Então, se discutia isso. E fizeram uma pergunta a Emmanuel. Emmanuel disse, na região onde eu habito, isso ainda é motivo de discussão. Eu digo, não é melhor do que a gente aqui? Então está no mesmo nível, olha, vamos me preocupar com isso. Se ele também tem dúvida, é lá. Por que é que a gente vai ficar aqui achando que eles sabem tudo? Eles têm conhecimento efetivo e podem nos transmitir. Eu sempre disse que aquela coleção de Emmanuel, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, é notável, tem uma interpretação fantástica que ele dá dos evangelhos. Embora hoje eu goste mais de uma coleção que tem aqui, o arquétipo humano, que eles fizeram. E é interessante, fizeram com o negócio de número 7. Minha mãe dizia que 7 era conta de mentiroso. Mas brincadeira à parte, que realmente é uma coleção extraordinária. Eu leio todos os dias. De manhã e de noite, porque para ler o 7, e eu vou contar para vocês o seguinte, eu não comprei o 7, não. Tinha saído, eu cheguei para o meu amigo e disse assim, Adenauer, eu quero de presente. Ele disse, vou lhe dar um de presente. Eu digo, não, eu quero os 7. Ele disse, os 7? Eu digo, sim. Casquinha aquele, né? Os 7, digo, sim. Mas ele me deu. Ele veio com 7 e me deu. E até hoje, eu digo a todo mundo, já exportei para vários lugares, já vou mandar, inclusive, para um amigo que eu tenho nos Estados Unidos, que é um poeta, Narlan Matos, uma pessoa extraordinária, que tem livros publicados pelo mundo inteiro, que é espírita. E eu vou mandar para ele. Mas o importante é, nesta casa, o que é que se tem aprendido? A partir do Livro dos Médiuns, que nós podemos fazer experiências espirituais. Kardec diz, você quer desenvolver a mediunidade de psicografia? Tranquilo. Você chega em sua casa, escolhe um horário adequado,
faça uma harmonização, peça aos espíritos que ajudem, bote uma folha de papel na mesa, pegue um lápis e deixe a mão ali. Espere algum tempo. Se nada vier, escreva o que lhe vem à cabeça. Olha um exercício espiritual. Comece a escrever o que vem na cabeça. Comece pela inspiração, a mediunidade que todo mundo tem, porque nós temos espíritos do outro lado, diz Kardec, que gostam de nós e que nos orientam. E eu acho interessante que ele nunca ressalta os espíritos obsessores, porque aqui para nós, no movimento espírita, o pessoal é tarado por obsessor. Vocês já viram discussão de obsessor? Eu já vi. Uma pessoa olha assim e dizer, estava na antessala da reunião mediúnica, eu tenho uma obsessão terrível, que me faz fazer coisas que eu não quero. Bom, isso não existe, né? Fazer coisa que eu não quero é impossível. Aí o outro diz assim, você não sabe? Eu tenho uma obsessão há 10 anos, que me atormenta dia e noite. Eu digo, não sei como não enlouqueceu. E me lembro de uma que me procurou uma vez, no Leopoldo Machado. Djalma, eu vim aqui, é a última oportunidade que eu dou. Olha que eu dou, hein? Porque eu já fui, e ele começou a citar os grandes centros aqui de Salvador, mas eu tenho uma obsessão, e ela tinha uma obsessão há 10 anos, e nenhum deles conseguiu me curar. Quando ela fechou a boca, eu digo, nem aqui também, porque a senhora tem um problema de caráter que só vai resolver a sua obsessão quando for resolvido o problema de caráter. Bom, simples. Vixe, eu queria que eu dissesse o quê? Queria que eu dissesse o quê? Mas eu sei que ela foi embora, mas voltou todos os tempos depois. O que ela fez com isso não me interessa. Mas que eu tenho certeza que aquilo mexeu nela profundamente, mexeu sim. Então nós temos que ter isso sempre em mente. A mediunidade não é um fator para a gente ficar orgulhoso porque tem espírito obsessor. Aos espíritos obsessores, eles existem. Eu não gosto dessa palavra obsessor. Não gosto por quê? Porque parece que é uma classe especial de diabinhos que estão no mundo espiritual. E não são. São pessoas normais como nós, que desencarnaram e continuam realizando aquilo que já faziam. E fim de papo. Então, eu não os acho uma classe especial. São os nossos parentes, são os nossos amigos, às vezes nossos filhos. São pessoas ligadas a nós ou não. Os vagabundos que desencarnam estão na rua e assim sucessivamente. Então, vamos ter muito cuidado ao falar disso. Agora, não valorizar o obsessor, por que é que eu vou valorizar? Eu tenho que valorizar aqueles que podem me auxiliar. E, acima de tudo, ter, como eu gosto, como o meu amigo Adenauer faz, temos que ser autônomos. Eu sou espírito, por que é que eu tenho que estar subordinado a outros espíritos? Que eles me inspirem, beleza, aceito, agradeço que me inspiram. Todavia, eu não preciso deles para fazer o meu trabalho. Se eu vou fazer uma palestra, me inspiram, agradeço. Mas se não inspirarem, eu faço a palestra também, porque condições eu tenho desenvolvido. E é assim que nós devemos ser. Agora, que devemos tratar com eles de igual para igual, sem dúvida. E se queremos fazer uma reunião efetiva mediúnica, se queremos desenvolver a nossa mediunidade, sem o livro dos médiuns, isso será praticamente impossível. Um beijo no coração de todos vocês.